do Senhor para cear. Vamos meditar na palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, a partir do versículo 43. João capítulo 1, a partir do versículo 43. Diz assim a palavra: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Em outra versão da Bíblia diz: em quem não há dolo. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Digam graças a Deus. Jesus chamou, irmãos, 12 discípulos que posteriormente se transformaram em apóstolos. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ele chamou 12 discípulos que posteriormente se transformaram em apóstolos. O que isso nos ensina? Que discípulo é uma coisa, apóstolo é outra coisa, tá? Então, discípulos, Jesus teve vários. A gente vê em Lucas, por exemplo, ele enviando em uma missão 70 dos seus discípulos. Mas apóstolos, ele só teve 12. Um depois o traiu, que foi Judas, então ficam 11. E depois ele acrescenta mais um, quando os discípulos, que eram apóstolos, jejuam e oram, e Deus revela quem seria esse que chegaria no lugar de Judas Iscariotes. Essa semana eu conversava com um irmão e ele me dizia assim: pastor, passei uma vergonha terrível. Não estou sendo antiético em trazer, porque esse irmão ele é bem expressivo e ele conta isso para todo mundo. Ele diz: um ateu me encontrou na fila do banco e perguntou para mim: quem são os 12 apóstolos de Jesus? E eu não sabia responder. E eu disse para ele: meu irmão, eu ia passar a mesma vergonha, porque eu também não sei de cor. Tem alguém aqui que sabe de cor os 12 apóstolos de Jesus? Quem aqui sabe de cor? Não tenha vergonha não, se souber vem aqui nos ajudar, eu não sei. Agora eu dizia isso no culto das 7 da manhã, que eu aprendi de cor as 12 tribos de Israel. Eu sei o nome dos 12 filhos de Jacó, que são aqueles que dão nome às 12 tribos de Israel. Aliás, 2 deles não eram filhos, eram netos, Efraim e Manassés, aqueles que ocuparam o lugar de José. Então, por que eu sei? Porque logo criança, meu pai sempre comprou revista em quadrinho de história da Bíblia, então eu acabei aprendendo o nome das tribos, mas nunca decorei o nome dos 12 discípulos. E tem algum problema disso? Não, acho que a gente não precisa decorar, para mostrar que sabe mais. Mas eu quero, nessa manhã, já que a gente vai falar sobre o chamado dos discípulos de Jesus, eu quero convidar você para conhecer, se você já conhece em parte, porque a gente conhece o nome de alguns mais famosos, por exemplo, Pedro. Todo mundo sabe que Pedro é discípulo de Jesus.
né? Quando a gente fala em Tiago, todo mundo sabe que Tiago foi discípulo de Jesus. Mas e os outros? Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, para a gente ver como foi esse chamado. Apenas João não apresentou essa lista, tá? Apesar da gente ter feito a leitura inicial no Evangelho de João, João não apresentou a lista completa dos discípulos. Mateus apresentou, Marcos apresentou e Lucas apresentou a lista completa. Eu gosto mais da forma que Marcos apresenta esse chamado. Marcos capítulo 3, versículo 13. É aí que Marcos narra o momento da chamada dos 12. Vamos lá? Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Então entenda que os discípulos de Jesus não foram eles que escolheram Jesus como mestre. Jesus que os escolheu. Está claro aqui. A palavra diz que ele quis aqueles e os trouxe para perto, tá bom? Está aqui, ó. Jesus os chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então vamos aprender que discípulo é andar junto de alguém, tá? Não existe discipulado se você não anda junto de alguém. Aliás, os rabinos mais antigos dizem que o melhor discípulo, em hebraico, né, é talmide. O melhor talmide é aquele que no final do dia está coberto pela poeira do seu mestre. Era assim considerado o melhor discípulo. Por quê? Porque discípulo é quem está perto, quem está convivendo. Por isso que os rabinos diziam: quer saber quem é um bom discípulo? No final do dia, olhe para esse discípulo, se ele estiver coberto pela poeira do seu mestre, do seu discipulador, esse é um bom discípulo. Porque discipulado é convivência, né? Então a palavra diz que vieram para junto dele. Versículo 14. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos. Ou seja, primeiro eles eram discípulos, porque estavam perto. Mas a palavra diz que depois Jesus os designou o quê? Apóstolos. Qual a diferença básica? Discípulo é aquele que segue. Apóstolo é aquele que é enviado. Aqueles que são enviados com uma proposta específica, estes são apóstolos. Essa é a diferença básica, né? Então a Bíblia diz que Jesus primeiro chamou eles para estar perto de si e depois para enviá-los. Primeiro discípulos, depois apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Percebem a intenção? Então quando Jesus escolhe os 12, tinha duas propostas. Primeiro, para estar perto dele, depois, para enviar. Essa era a missão, estar perto de Jesus e ser enviado. Primeiro discípulo, depois apóstolo. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu. Então vamos lá para a lista dos 12. Primeiro, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Então, aquele que nós conhecemos como Pedro, né, o tal do Pedrão, primeiro o nome dele era Simão. Jesus mudou o nome dele. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Segundo, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, Tiago e João eram irmãos. Filhos de quem? Filhos de Zebedeu. Essa dupla aqui foi aquela dupla que pediu a Jesus um trono de cada lado, né? Eles eram bem humildes, né? Ele disse que um dia eles chegam diante de Jesus e dizem: mestre, faz um favor para a gente, quando chegar lá no céu, se o senhor puder, coloca um trono assim, um do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo, para mim e para meu irmão. E Jesus diz assim para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Para estar sentado lá vai ter que passar pelo que eu passei. Vocês querem passar pelo que eu passei e o que eu vou passar? A palavra diz que isso gerou um burburinho entre os outros discípulos, né? Porque eles ficaram: quem eles estão pensando que são? Estão se achando, né? Tem 12 aqui, os dois querem um troninho um do lado, outro do outro. Por isso Jesus os chamou de filhos do trovão, né? Eles eram aqueles que causavam um rebuliço no lugar, tá?
Vocês veem, né? Homens que Jesus chamou que dava problema, igual a gente, né? A gente diz assim, nunca mais vou pisar numa igreja, porque igreja tem gente, é problemática. Gente, quem andava com Jesus era cheio de problemas, você acha que a gente não vai ter problema? O Senhor chamou seres humanos, e nós seres humanos vamos continuar buscando essa perfeição no nome de Jesus, amém? Esses são os que andavam com Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Vamos ler os restantes? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Então percebem que Jesus tinha 2 Tiagos, né? Quem aqui já assistiu a série The Chosen, né? Vê que lá eles chamam de Tiaguinho e Tiagão, né? Então tinha o Tiaguinho, que era o irmão de João, e tinha o Tiagão, que era o filho de Alfeu, né? Então Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago, né? O filho de Alfeu, Tadeu, Simão, percebe que tem outro Simão, por isso que Jesus mudou o nome de Pedro, né? Também há um propósito espiritual, mas porque tinha outro Simão, que a palavra diz que era o Simão o Zelote, tá? Aí não é o sobrenome dele não, tá, gente? Zelote é que ele fazia parte de uma seita judaica radicalíssima. Jesus tinha um discípulo que era de uma seita radical. E por que radical? Eles acreditavam que a libertação de Israel só viria através da guerra. Eles acreditavam que a libertação e a vinda do Messias seria através da espada. Por isso eles eram chamados de zelotes. Eles eram preparados desde a mais tenra idade para lutar pela Torá, pela lei de Deus, e defender até com a vida, até matando pessoas. Os zelotes pensavam assim. E Jesus chama esse homem para a sua turma, né? E o transforma, e o modifica, e mostra para ele que a mensagem da Boa Nova não é uma mensagem de guerra, mas é uma mensagem de paz. Então esse também se chamava Simão. E Judas Iscariotes, que o traiu. Esse foi quem traiu Jesus, Judas Iscariotes. É importante a gente também trazer essa informação, tá, gente? Aquela carta de Judas que a gente tem antes de Apocalipse, não foi desse Judas aqui não, tá? Depois, outra pessoa chamada Judas se tornou discípulo e foi quem escreveu a carta que está antes do livro das revelações aí na tua Bíblia em Apocalipse, tá bom? Então aquele Judas é outro. Esse aqui foi o que traiu Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata e depois, infelizmente, se enforcou. Esse é o que nós chamamos ele de Judas Iscariotes. Então aqui está a lista dos 12 discípulos que se transformaram em apóstolos. Eu fiz essa introdução, mas para chamar a tua atenção para o momento em que Filipe, e essa foi a leitura que a gente fez, Filipe convida um amigo para ir conhecer Jesus. A palavra diz que Jesus tinha chamado Filipe, Filipe já estava andando com Jesus, ou seja, tendo aquela experiência, né? Já estava vendo Jesus expulsar demônio, curar enfermos, já estava recebendo aquela palavra que a Bíblia diz, né? Que era diferente das palavras dos fariseus, dos sacerdotes. A Bíblia diz que todo mundo queria ouvir Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade. A Bíblia até chega a dizer assim, ele não falava como os outros mestres da lei, que só queria a lei pela lei. Jesus não, Jesus trazia conteúdo, Jesus trazia significado. Todo mundo estava assim apaixonado por esse jeito dele ministrar a palavra, né? Dele partilhar a palavra de Yahvé, a palavra do reino. Filipe ficou encantado. Quando Jesus o chamou e disse para ele vem, ele simplesmente largou tudo e foi seguir Jesus. Só que algo tão grande, tão transformador começou a acontecer no peito dele, né, no coração dele, que ele não se conteve. Porque é assim que acontece, tá, gente? Quando a palavra de Deus está chegando no nosso coração de forma muito eficaz, forte, contundente, a gente não consegue se contentar e ficar com isso só para a gente. Por exemplo, aqui tem pessoas que estão aqui porque alguém te convidou. Rapaz, vamos lá na igreja. Estou recebendo uma palavra lá que eu sei que é boa para você. O que é isso? É algo que arde no coração, foi o que aconteceu com Filipe. Só que quando ele vai fazer esse convite ao amigo dele, Natanael,
Eu consigo, irmãos, analisar essa cena, sabe? De Filipe todo empolgado, chegando para Natanael e dizendo: Natanael, cara, você não sabe, eu encontrei. Encontrou o quê? Encontrei, é ele. Sabe aquele que Moisés falou? É ele. Sabe aquele que os profetas falaram? É ele. Eu encontrei. E eu vejo Filipe todo empolgado, né? É mais ou menos ele dizendo assim: aquilo que os nossos avós não conseguiram alcançar, eu alcancei. Sabe aquilo que os nossos pais estavam esperando acontecer, aconteceu, cara. É ele. Ele quem, rapaz? Jesus. Para trazer Natanael, né, para a situação, ele situa, né? E ele diz: é Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha aqui para mim. Quando você tem uma notícia muito boa, aquela notícia que está tomando o teu coração, que você vai partilhar com alguém, qual é a tua expectativa? Qual é a nossa expectativa? Quando você chega para alguém, é interessante quando alguém está fazendo um esporte, né? Alguém começa a fazer um esporte e tal, e essa pessoa só fala sobre isso, né? Não, agora eu estou correndo. E aí, qualquer roda de conversa você está compartilhando. Não, porque é muito bom, é bom para a saúde. Bem assim é quando você está assistindo uma série, né? Acontece com você? Começa a assistir uma série da Netflix, né? Eu encontro um amigo: rapaz, estou assistindo uma série. Aconteceu isso esses dias com o pastor Gidel. A gente se encontrou e disse: papai, estou assistindo tal série. E ele assistiu até a 3ª temporada. E a gente... Porque quando você está vendo algo muito bom, você quer partilhar. A pior coisa, gente, é quando a gente vai todo empolgado compartilhar com alguém sobre algo bom que a gente está vivendo, que a pessoa chega com um balde de água fria, né? Foi o que aconteceu com Natanael. Vocês percebem isso? Encontrei, cara. É ele. Jesus, aquele que Moisés falou, os profetas falaram, é ele, cara. Ele é da onde? Jesus de Nazaré. Aí vem Natanael e diz o quê? Nazaré? Tem alguma coisa boa de Nazaré, rapaz? Você está dizendo que isso bom demais, que Moisés profetizou, que os profetas falaram, você está dizendo que esse cara aí, que é o bonzão, ele veio da onde, cara? De Nazaré. Tem nada bom lá não. Irmãos, percebem? Aquele balde de água fria. Tem nada bom em Nazaré. Eu comecei a pesquisar, irmãos, sobre Nazaré e sobre a Galileia, porque assim, Nazaré era a cidade. Presta atenção, Nazaré era a cidade. A Galileia era a região que compreendia muitas cidades. Era mais ou menos assim, só para você entender. Sergipe e Nordeste é a mesma coisa. Por exemplo, nós somos sergipanos, mas a gente mora onde? Numa região que nós chamamos de região Nordeste, é a mesma coisa. Então quem morava em Nazaré era o quê? Nazareno. Essa cidade, ela era de uma região que era chamada de Galileia, por isso eles eram chamados de quê? De galileus. E tem algo bem interessante que os historiadores falam sobre a Galileia. Era uma região não muito bem vista, tá, gente? E olhada assim com muito preconceito pelos outros israelitas. Vocês entendem por que quando Jesus está subindo, os anjos nomenclaturam os apóstolos que estão olhando para o céu? O que é que eles dizem, os anjos? Varões o quê? Galileus. Por quê, gente? Porque os galileus naquela época, eles não eram bem vistos, eles tinham até um sotaque diferente. A gente, por exemplo, viu uma passagem da Bíblia que Pedro é identificado como galileu quando ele fala. Mais ou menos a gente aqui no Nordeste. Alguém já riu com você sobre o seu sotaque? Hã? A gente chega lá no Sul e quando a gente diz oxente, pronto, todo mundo sabe que é do Nordeste. E se disser de hoje, aí todo mundo sabe que é de Sergipe. E aí chegou de hoje. A gente chegou aqui de Pernambuco, quando a gente ouviu isso, eu achava tão interessante, né? E aí, já chegou de hoje que eu cheguei. Aí a gente ia contar a história que a gente dizia, vice, todo mundo sabia que era de Pernambuco. Naquela época era também desse jeito. Todo mundo identificava rapidamente um galileu pelo sotaque. Ele falava um hebraico e um aramaico com sotaque. Vocês entendem por que quando Jesus, no seu último grito, eles confundiram se Jesus estava falando em aramaico ou se estavam chamando Elias
Lembra qual foi o último grito de Jesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Quando Jesus disse isso, a palavra diz que alguns pensavam que Jesus estava chamando Elias, porque o sotaque de Jesus, que era galileu, confundia um pouco a fonética. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque quando Natanael despeja sobre Filipe todo o seu preconceito, é porque ele não tinha nenhuma expectativa sobre aquela região. Peraí, Filipe, vem cá. Quer dizer então que você está todo empolgado, dizendo que o que Moisés falou, os profetas falaram, é de um sujeito que veio da onde, rapaz? De Nazaré. Não pode. Não tem como. Não tem como alguma coisa boa vir dessa região. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para a resposta de Filipe. É interessante que Filipe, ele não tenta argumentar ou contra-argumentar aquele preconceito de Natanael, que é algo que é muito comum para nós, né, gente? Já aconteceu com você? Você está vindo aqui na comunidade já 2, 3, 4, 5 cultos, aí compartilha com alguém: rapaz, vamos lá na minha igreja. O quê? Você está indo na igreja dando dinheiro para o pastor, rapaz? Aí o que nós somos tentados? A querer convencer. Não, rapaz, lá na minha igreja é diferente. Lá não é assim não. Deixa eu te dizer com todo amor e carinho, para você que já fez isso, não perca seu tempo, meu irmão. Nós não podemos, irmãos, tentar convencer quem não quer ser convencido. Até porque, primeiro, a palavra diz que quem convence é quem, gente? O Espírito Santo. Eu acho demais, Filipe. Filipe não tenta contra-argumentar. Não, rapaz, mas esse de Nazaré aí é diferente. Está dizendo que de Nazaré não, esse aí, cara, esse é diferente. Não. Filipe simplesmente chega para Natanael e diz o quê? É mais ou menos assim, né? Você não está acreditando no que eu estou falando, não, rapaz? Vem e veja. Por isso que o título da mensagem de hoje é: venha ver. Eu quero chamar a sua atenção que Filipe não diz para Natanael: vá ver. Foi isso que ele disse. Ele disse: venha ver. Sabe o que eu interpreto com isso, irmãos? Que Filipe na verdade estava dizendo para Natanael: venha ver o que está acontecendo na minha vida, meu amigo. Você não está acreditando no meu testemunho verbal? Então me acompanhe para você ver o que está acontecendo na minha vida, irmãos. É assim que Deus quer que eu e você façamos. Tem alguém que você está pregando há um tempo e você fica às vezes até chateado, dizendo: meu Deus, como que essa pessoa pode ter um coração tão duro? Uma palavra dessa, eu mesmo, uma palavra dessa, eu já tinha amolecido o coração, entregado a vida para Jesus. Primeiro que eu preciso te dizer que não é você quem convence, é o Espírito Santo. Mas no nome de Jesus, não tente convencer ninguém com as tuas palavras. Nós precisamos convencer pessoas com o que, gente? Com o nosso testemunho. É isso que Filipe faz. Ele não diz: vá lá e veja, ele diz: venha comigo. Eu costumo dizer que Natanael, olhe bem para mim, antes de se tornar discípulo de Jesus, ele se tornou discípulo de quem? De Filipe. Porque discípulo é quem anda junto. Então, antes de chegar junto de Jesus, Filipe primeiro andou junto de quem? Natanael andou junto de quem? De Filipe. É assim que nós convencemos as pessoas. Você quer discipular pessoas? Comece a convidar mais as pessoas para verem como era a tua vida e o teu casamento antes de Jesus e depois você entregar sua vida para Jesus. Você quer que pessoas da sua família sejam transformadas? Antes de pensar em convidar essa pessoa para vir para um culto, comece a convidar essa pessoa para ver como é o culto na tua vida. Rapaz, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus organizou. Rapaz, meu casamento era um desastre. A gente brigava a maior parte do tempo, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus está mudando meu casamento. Não estou acreditando não, então ande comigo. Há um instituto cristão americano que diz, irmãos, que a maior parte das pessoas que aceitam Jesus, elas perdem entre 70% e 80% do seu círculo de amizade. Olha que coisa.
pessoas que entregam a vida para Jesus e se batizam e começam a participar de uma comunidade cristã, elas perdem entre 70% e 80% do seu círculo de amizade. Esse estudo diz que esse número é até maior. Para algumas pessoas chega até a 90%. Por quê? Porque é diferente, gente. Gente, 11h24 da manhã, domingo de carnaval. Quem imaginaria que algumas pessoas estariam aqui, hein? Hã? Domingo de carnaval? Logo você, que dizia, esses crentes não tem o que fazer não, hein, rapaz? Só vive na igreja orando, e domingo eles não se divertem. Olha você aqui, ó, domingo de carnaval na igreja. Louvando ao Senhor. E a turminha que fazia churrasco com você e cervejada para dentro do domingo de carnaval, tá onde? Sabe o que aconteceu? Você se afastou deles. A pergunta é, olhe bem para mim, quem vai pregar para essas pessoas? Se você se afastou deles. Ah, pastor, mas a gente tem que se afastar mesmo. A palavra diz no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores. Tá, e quem vai pregar para eles? Se o círculo dele, a mesa que eles sentam, é a mesa dos escarnecedores, deixa eu te dizer, você pode pregar para o escarnecedor sem se sentar à mesa e compartilhar com o que ele está escarnecendo. Irmãos, eu acho demais o que Felipe faz. Ele não perde o amigo quando o amigo debocha dele. Ele convida o amigo, vem andar comigo, rapaz. Você não está acreditando no que eu estou falando, vamos lá ver comigo. O que esse homem, que a palavra dele, quando ele abre a boca para falar, tem um rio que nasce dentro da gente. É esse homem que eu estou seguindo. Sabia que tem amigos seus que nesse tempo de carnaval já pensou várias vezes em tirar a própria vida? Amigos próximos seus, amiga, amigo. Você sabia disso? Possa ser que em algum momento na sua vida você viveu essa situação. O que foi que mudou com você? A palavra te alcançou. A pergunta é, quando é que essa palavra que te alcançou é alcançar essas pessoas que você ama? Não é pelo teu convencimento, mas é o que eu e você vamos convidar pessoas como fez Filipe. Venha ver, rapaz, venha comigo ver. Não está acreditando não, que esse homem que eu estou andando agora, ele é extraordinário, venha comigo ver. O que nós fazemos? Nós nos afastamos. Deixa eu te dizer com sinceridade, para algumas pessoas, de fato, melhor é se afastar. Mas deixa eu te dizer nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, por que você não pede uma estratégia de Deus, nesse domingo, dizendo, meu Deus, tem amigos que eu amo, e eles podem ser arrastados pelo meu testemunho, que o Senhor está fazendo na minha vida, que o Senhor fez com as minhas emoções, milagre que o Senhor fez nas minhas finanças. Mas para isso a gente precisa estar vivendo milagres, né, gente? Se Filipe não tivesse vivendo nada de extraordinário, ele nunca chamaria Natanael para acompanhá-lo. Era porque ele estava vivendo. E a pergunta que o Espírito Santo te faz nessa manhã é: você, olhe bem para mim, você andando com Jesus, está vivendo coisa extraordinária? Eu vivendo, andando com Jesus, eu estou vivendo algo que chama a atenção das outras pessoas, e elas são atraídas por aquilo que elas veem Deus fazer na minha vida. É assim que os filhos, preste atenção, precisam desejar conhecer o Deus dos pais. Ah, irmãos, eu sempre quis conhecer o Deus da minha mãe, sempre quis conhecer o Deus que eu via na vida dela. Eu quero esse Deus para mim. É igual Natanael. Natanael foi atraído pelo Deus que Filipe estava dizendo que chegou na vida dele. Eu sempre quis o Deus da minha mãe e do meu pai. Uma das coisas que eu mais oro pedindo ao Senhor é que os meus filhos também queiram isso para a vida deles. Converso sempre com a minha esposa.
Ó, o que a gente vai fazer é apresentar Jesus através da nossa vida. As escolhas que eles vão fazer depois que crescerem, aí é com eles e Deus. Mas eu tenho um desejo muito grande de que os meus filhos tenham o mesmo desejo e apetite pelo Deus que eu sempre tive vendo na vida do meu pai e da minha mãe. Isso é discipulado. Discipulado é quando alguém diz, feito Felipe, vem aí e veja. Não vou te dizer mais nada, não vou gastar meu latim, não vou gastar meu aramaico, não vou gastar meu grego, não vou gastar meu hebraico com você, Natanael. Você não está acreditando não, de que esse homem que eu estou convivendo agora, ele é maravilhoso, transformou a minha vida? Venha e veja. Aí Natanael foi convencido, né, gente? Natanael foi convencido. Aí vai lá, seguindo Felipe. Para quê? Para ver esse tal de cara que Felipe disse que era o bonzão. A palavra diz que quando Natanael está chegando, Jesus olha para ele e já grita, né? Está aí um verdadeiro israelita. Isso já causou impacto, né, gente? No tal de Natanael preconceituoso, né? Está aí um verdadeiro israelita. Um homem que nele não tem falsidade, nele não tem dolo. Natanael, ó, onde é que você me conhece? Onde é que você me conhece para estar falando isso de mim? Aí Jesus diz o que para Natanael? Oh, Natanael, eu vi você, cara, lá debaixo daquela figueira. Antes de Felipe te chamar, eu te vi lá. Irmãos, eu sinceramente não sei o que aconteceu debaixo daquela figueira. Mas eu acho que deve ter acontecido algo assim muito intenso na vida de Natanael. Quem aqui assiste a série The Chosen, né? Percebe que eles fazem um enredo, né? Diz que a vida de Natanael naquele momento estava assim por um fio, né? Apresentam Natanael até como um arquiteto que tinha se dado mal e tal. Isso é enredo de cinema, tá, gente? A Bíblia não traz nenhum detalhe, mas olhe bem para mim. Se Jesus destacou Natanael debaixo dessa figueira, porque alguma coisa importante aconteceu debaixo dessa figueira. E Jesus diz, eu vi você debaixo da figueira. Na verdade, Jesus estava dizendo, eu vi como você estava. Eu vi o teu coração como estava debaixo da figueira. Eu vi como a tua alma estava debaixo da figueira. Aliás, essa é uma palavra que Jesus traz nessa manhã para todos nós. Sabe você que está aqui nessa manhã, Jesus te viu debaixo da figueira. Diga graças a Deus. Para algumas pessoas aqui, esse momento debaixo da figueira é aquele momento em que você perdeu um ente querido. Aí sim, esse aqui vai ser baixista. Esse aqui vai ser baixista. Você vai ser baixista? É sim, já pode ficar no altar, servindo ao Senhor aqui. Estamos precisando de baixista, viu? Isso aí é o próximo. Eu vi você debaixo da figueira, Natanael. Jesus está dizendo para você, eu vi você quando perdeu a tua mãe, você perdeu a sua esperança. Eu vi você debaixo da figueira. Eu vi você quando recebeu a notícia do divórcio, eu vi você debaixo da figueira. Eu vi você quando recebeu o aviso prévio, eu vi você debaixo da figueira. Os irmãos entendem? Jesus é aquele que está vendo a gente naqueles momentos que estamos sofrendo, na nossa solitária amargura. Jesus vê a gente lá debaixo da figueira. Aquelas palavras trouxeram um impacto tão grande na vida de Natanael. Eu sinceramente não sei, gente, o que aconteceu e que ele estava vivendo debaixo da figueira. Eu só sei que a palavra diz que ele então se rende, ele se prostra emocional, espiritualmente diante daquele homem que Filipe o tinha apresentado, dizendo, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Por quê, gente? Porque Jesus tinha se revelado para ele. É como se ele estivesse dizendo, meu amigo Filipe, ele tinha razão para falar sobre a experiência que estava vivendo com esse homem. Só eu e Deus sabe como é que eu estava debaixo daquela figueira. E ele revelou isso para mim. Aí Jesus diz o que para Natanael? Quer dizer que agora você está crendo em mim, porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Agora você está crendo, porque eu te provei. Jesus então diz nas entrelinhas, né, para Natanael,
Não precise de prova, Natanael. A partir de hoje, você vai ver os céus abertos. E por causa de uma simples palavra que eu te disse, que te vi debaixo da fogueira, você já está se derretendo todo, você vai ver daqui para frente, meu amigo. Vai derreter o teu coração, você vai ver os céus abertos, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Você vai ter outras experiências maravilhosas e contundentes, é o que o Senhor te diz nessa manhã. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, o Senhor vai te dar experiências poderosas. Você não vai precisar mais viver a partir da experiência de ninguém, as tuas experiências. Você consegue entender isso? Jesus está dizendo para Natanael, a partir de hoje você vai ter as suas próprias experiências. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Você vai ver os céus abertos. Agora você vai crer de verdade. Foi assim que Natanael conheceu Jesus. Quando ele seguiu alguém que estava o quê, gente? Tendo uma experiência poderosa com o Senhor. Digam graças a Deus. O Senhor quer que muitas pessoas te sigam também. Quando essas pessoas começarem a ver experiências poderosas que você estará vivendo, no nome de Jesus. Amém? Vamos ter uma experiência poderosa agora também? Vamos cear. Fique em pé no seu lugar. Segure na tua mão o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E vamos ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo nessa manhã. Para algumas pessoas, há um tempo, era inimaginável um domingo desse de carnaval, você está participando da Santa Ceia do Senhor. Mas você veio e viu. Vai ter gente que o Senhor quer te usar para levar essa pessoa também para vir e ver. Você teve a sua experiência, vai ter gente que você ama, que o Senhor também levará a ter essa experiência como você teve. Você crê nisso? Enquanto eu estou ministrando agora, o Espírito Santo traz no teu coração imagem de gente, nome de pessoa. Você está pensando aí, oh meu Deus, aquela pessoa, imagino, só um milagre para ela estar também, assim como eu nessa manhã, ceando. Mulher que está pensando aí no marido que está pensando na esposa, filho que está pensando em pai e mãe que está pensando em filho e filha. Se você foi resgatada e resgatado para viver essa experiência, o Senhor quer te usar para também ser um catalisador, alguém que vai atrair pessoas como fez Filipe, para também terem suas próprias experiências com o Senhor. Venha e veja. Venha e veja. Segure na tua mão o corpo de Cristo. Segure na tua mão o sangue de Cristo. A Santa Ceia, ela é do Senhor. Ela não pertence a uma igreja, ela não pertence a um pastor. Portanto, ninguém tem autoridade para dizer quem pode e quem não pode ceiar. Mas eu preciso te ensinar que a Santa Ceia, ela foi preparada para os filhos de Deus, para as filhas de Deus. E essas pessoas são aquelas que já entregaram a vida para Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. Você que está aqui, você que está em casa, esse é um momento de celebração. Você que está em casa, se você puder nesse momento cear com a gente, faça isso. Prepare esse ambiente para cearmos juntos, no nome de Jesus. Tenha essa experiência, a experiência do pão que simboliza o corpo de Cristo, a experiência do vinho que simboliza o sangue de Cristo. É para os filhos, é para as filhas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu estou convidando pessoas para vir e ver. Vir e ver. Quando eu ceio, a palavra diz que eu estou convidando pessoas, eu estou anunciando a morte do Senhor. É isso que a ceia do Senhor significa. Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, neste momento, o pão e o vinho, símbolos de uma nova e eterna aliança. O pão que simboliza o Teu corpo, a Tua carne, foi dilacerada na cruz do Calvário. O vinho, meu Deus, que simboliza o Teu sangue, que verteu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Eu consagro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que esse seja um momento de cura, de restauração e principalmente de salvação para todos nós. Obrigado, meu Deus, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Segure na sua mão o corpo de Cristo. Se há alguém que ainda não recebeu a Santa Ceia, você pode levantar a tua mão aí, e alguém vai chegar aí onde você está para te entregar o pão e o vinho. Segure na tua mão direita o corpo de Cristo. Feche teus olhos e faça um pedido especial àquele que morreu em nosso lugar, como diz essa canção. Aquele que morreu por nós. Faça um pedido. Só Ele pode te dar. Faça um pedido. Você já veio e você não apenas viu, você experimentou o amor. Vivencie esse amor nesta manhã, no nome de Jesus. Diga assim comigo: obrigado, meu Deus, pois Jesus Cristo se entregou em meu lugar para que eu tivesse a vida eterna. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Você que comeu do pão, agora você pode beber do vinho. Sangue de uma nova e eterna aliança. Celebre na presença de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Declare isso. Um amor assim o mundo não conheceu.
Obrigado, meu Deus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, pecados, mazelas. Obrigado, meu Deus. Um amor assim o mundo não conheceu. Você entende? Você entende o que Natanael sentiu? Essas pessoas ainda não conheceram. Convide-as, venham e vejam. Venham e vejam. Experimentem esse amor. Obrigado, meu Deus. Esse inexplicável amor chegou até mim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Morreu em meu lugar. Diga isso. Diga isso com convicção. Foi isso que aconteceu. Sim, tu és Jesus, Filho de Deus. Diga mais uma vez, sim, tu és Jesus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é. E nada, meu Deus, nada, meu Deus. A cruz me libertou. Diga isso, a cruz me libertou. A cruz me libertou. Foi essa experiência que eu tive. A cruz me libertou. Foi essa experiência que eu tive. Diga isso mais uma vez. A cruz me libertou. Diga mais uma vez. A cruz me libertou. Levante bem alto as suas mãos. Se derrame no altar do Senhor. No altar de adoração. Seja sempre exaltado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, seja renovado na sua fé. Seja renovada na sua fé. O Senhor te encontrou. Sabe, você que já teve uma experiência poderosa com Deus e se perdeu ao longo do caminho. Você que já teve uma experiência contundente com o Espírito Santo e você se perdeu na caminhada. Seja cheia do Espírito Santo. Seja renovada nesta manhã. Seja renovado nesta manhã. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Oh, aleluia. Essa experiência é intransferível. Mas você pode levar pessoas. Você pode levar pessoas a terem as suas próprias experiências. Creia nisso. Você não pode fazer alguém viver a mesma experiência que você, mas você pode levar pessoas a terem suas próprias experiências. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, esse é o momento. Saia do seu lugar e venha diante do altar entregar a tua vida para Jesus. Ah, Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Oh, bendito é o nome do Senhor. Tu és Jesus, o Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, tu és o Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sim, tu és o Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. O Senhor está te convidando a ter a tua própria experiência. A partir de hoje você vai ter uma experiência com Ele que é só você e Deus. A partir de hoje ninguém vai poder ter essa experiência com você. O Senhor está te chamando, filha, vem cá e vê o que eu quero fazer contigo.
e eu farei coisas grandes. Você vai andar comigo daqui para frente vivendo milagres, porque você vai caminhar comigo como uma filha amada que você é. O que o Senhor te diz nessa manhã. Amém? Quer entregar a tua vida para Jesus? Amém. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Esse é o momento. Levante tua mão para o céu e diga assim comigo, numa oração de confissão: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Renovo o meu compromisso e a minha aliança contigo. Me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu prometo que de hoje em diante eu pertenço totalmente ao meu Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Obrigado, meu Deus, pela tua filha e pela sua decisão. Nós oramos, declaramos a tua bênção sobre ela. A partir de hoje, meu Deus, a tua filha está vivendo uma nova experiência em caminhar contigo. Derrama sobre ela o teu Espírito Santo. Renove a sua alma, renove o seu espírito. Traga uma nova vida. A tua palavra diz que depois que isso acontece, nós vivemos em novidade de vida. Que seja assim, para a glória do teu nome. Amém e amém e amém. Jesus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Declare isso. Ele deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Levante as duas mãos para os céus. Agradeça ao Senhor por essa manhã. Agradeça ao Pai por essa experiência poderosa. Agradeça ao Espírito Santo porque Ele te toca nessa manhã. O Espírito Santo te faz experienciar nesse lugar. É só Ele que faz isso com os filhos. Vá para casa abençoada. Vá para casa abençoada. Tem pessoas que o teu coração deseja nesse momento, que também você queria que estivesse aqui, estarão. Porque o Senhor vai te usar para atrair essas pessoas para os pés dele. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa manhã tão especial na tua presença. Obrigado por esse domingo tão especial na tua casa. É aqui que nós estamos. Leva-nos em paz. Oh, meu Deus, nos dá um restante de feriado muito abençoado, de descanso. Que nada tire essa marca, que nada tire, meu Deus, esse selo que o Senhor nos deu como filhos que somos. Que nada tire a nossa paz, que nada tire a nossa confiança. Que continuemos desfrutando do teu amor. Leva o teu povo em paz. Dá um momento de almoço muito abençoado, meu Deus, para aqueles que vão almoçar em família, para aqueles que vão almoçar sozinhos, para aqueles que vão almoçar com amigos. Oh, meu Deus, que sejamos luz em todo lugar, que estejamos todo o tempo desfrutando dessa presença poderosa. Leva-nos em paz, guardados e protegidos, guiados pela tua poderosa mão. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Foi em paz. Deus abençoe. Um ótimo domingo, um ótimo feriado. Deus proteja você e sua família. Deus proteja você e sua casa. Vai em paz.